estar aqui essa noite. Eu quero agradecer de coração ao Padre Adriano por essa oportunidade, de poder falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão caro que nos é, para nós católicos, que é a Eucaristia. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês, em especial da minha esposa Sara, que está aqui presente. Meu nome é Eric, eu sou presidente do Instituto São José de Cupertino, que tem por finalidade o ensinamento da doutrina, da correta doutrina católica, e também a finalidade de enfrentar essas ideologias que se disseminaram atualmente na nossa sociedade. Então, alinhado com esse último objetivo, eu sou autor do curso Venenos Ideológicos, que tem justamente esses objetivos, de expor, explicar e refutar essas ideologias tão maléficas que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade. Mas hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a Eucaristia, que nós podemos dizer que é o coração, é o centro da nossa fé. A gente sabe que existem milhares de denominações protestantes e nenhuma delas acredita de fato na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E atualmente, infelizmente, também existem muitos católicos que não acreditam ou que não conhecem essa realidade. E quando nós falamos sobre a Eucaristia, nós não podemos tratar do assunto, ou nós não podemos entender a Eucaristia assim como uma coisa normal, como uma coisa vulgar. E se tratando de Eucaristia, tudo é superlativo, tudo é grandioso, porque o próprio Deus, que se fez carne, está presente nela. E sim, presente fisicamente. E é nisso que nós cremos e é isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa formação. Essa fé na Eucaristia, ela, vamos dizer assim, ela escandaliza as pessoas desde lá dos primórdios, inclusive da época em que Jesus Cristo andava com os apóstolos. Antes mesmo de ser instituída, um ano antes da última ceia, a Eucaristia já escandalizava as pessoas. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, o Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 47. Em verdade vos digo. Quando Jesus diz em verdade, no verbo original, ele está dizendo que de fato é real. Ele não está tratando aqui de uma hipérbole, de uma metáfora. Ele diz aqui como as coisas são realmente. Então, em verdade vos digo: o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Disputavam então entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, novamente, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim o que comer a mim, este mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que comeram os vossos pais que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas ensinando em Cafarnaum. Quando Jesus diz comer, no verbo original, ele está dizendo realmente dilacerar a carne com os dentes, tá? Então é no sentido literal. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é esta linguagem, quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si os seus discípulos, murmurava por isso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? É o Espírito que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Com efeito, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar. Depois acrescentou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se lhe não for concedido por meu Pai. Desde então muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Porque ali no discurso do pão da vida, eles perderam a fé. Por isso Jesus disse aos 12: querei vós também retirar-vos? E aí Pedro, como sempre, toma a dianteira e diz: Senhor, para quem havermos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Santo Deus. Jesus replicou: não fui eu que vos escolhi, a vós os 12? E contudo, um de vós é o demônio. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era este que o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Então veja, já na época de Jesus, nós temos aqueles discípulos que perderam a fé, que não acreditavam nas palavras de Jesus, inclusive um dos 12, que era Judas. E ali naquele momento Judas perde a sua fé, não é? Nós estamos fazendo essa formação aqui no contexto da celebração de Corpus Christi, que aconteceu na última quinta-feira, anteontem, né? E eu me atrevo a dizer que não existe festa mais católica do que o Corpus Christi, né? As pessoas, os fiéis, enfeitam as ruas, né, com aqueles tapetes coloridos, que é justamente para que Deus sacramentado possa passar, não é? E de onde que surge essa festa, essa celebração do Corpus Christi? Havia um sacerdote ali no ano de 1264, o nome dele era Pedro da Boêmia, e nessa época haviam muitas heresias que falavam justamente contra a Eucaristia. E aí esse sacerdote, né, com dúvidas ali na sua mente, ele viaja até Roma, né, para fazer ali as suas orações, né, rezar pelos santos Pedro e Paulo, para que pudessem iluminar
a sua mente, né, e pudesse acreditar na verdade. E aí, no caminho de volta, ele passa por uma cidadezinha chamada Orvieto, onde residia o Papa Urbano IV, e depois ele vai para uma próxima cidade chamada Bolsena, e lá em Bolsena ele decide celebrar uma missa. E no momento da consagração, né, quando ele parte a hóstia, escorre sangue humano de dentro da hóstia. E aí ele fica impressionado, os fiéis que estavam ali na missa ficam todos impressionados, e eles tratam, né, de ir correndo avisar o Papa. E aí alguns fiéis também já recolhem ali aquele material, né, a toalha, a própria hóstia, e começam a caminhar em procissão em direção à cidade de Orvieto. E o padre também, o Papa, ele vem ao encontro deles em Bolsena, e no meio do caminho eles se encontram, e ele verifica de fato, né, ali estava então a hóstia consagrada com o sangue na toalha. E aí, por causa disso, o Papa Urbano IV, ele encarregou Santo Tomás de Aquino, né, grande teórico da igreja, de compor um ofício para uma nova festa a ser incluída no calendário da igreja, e essa festa passou a ser chamada então Corpus Christi, né, ou Corpo de Cristo. E a Eucaristia, ela é uma instituição divina. Os relatos, né, da instituição da Eucaristia, nós encontramos em 4 livros da igreja: no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas e na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Eu vou ler aqui também um pedacinho da epístola, né, também para a gente poder contextualizar. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, São Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Ou seja, São Paulo não estava presente na Santa Ceia, e a informação que ele recebe, que ele transmite, não é uma informação da cabeça dele ou algo que ele tem ouvido falar. É uma informação que ele recebeu do próprio Deus. Porque eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. E o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: tomai e comei. E aqui vem o pedaço, né, mais importante, que ele diz o seguinte: isto é o meu corpo. Jesus não disse isto representa o meu corpo, ou isto simboliza o meu corpo. Jesus disse isto é o meu corpo, que é dado para vós. Fazei isto em memória de mim. Igualmente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Então vejam mais uma vez que Jesus Cristo, Ele usa palavras muito fortes e muito claras. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E nós
nós, assistindo a Santa Missa, nós vemos que o padre, ele repete isso na Santa Missa. E uma coisa importante que nós temos que saber sobre a missa é o seguinte, a missa, que nós frequentamos todo sábado, todo domingo, é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós católicos, nós fiéis, nós não podemos encarar a Santa Missa como sendo simplesmente um momento ali da leitura, de algum livro bíblico, algum ensinamento do padre e orações. Não é isso. Quando o padre pronuncia as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós estamos de fato vivendo o momento do sacrifício de Jesus. Então, é por isso que a Santa Missa, toda ela, é um momento de profunda reverência, de profunda oração, e não é um momento de animação, de cantar as músicas lá, balançando o folheto, de bater palmas. Imagine cada um de vocês, que nós vivemos lá no tempo de Jesus Cristo, e cada um de nós estamos assistindo o Cristo ser crucificado. Eu acredito que nenhum dos que estão presentes aqui bateria palmas na frente de Cristo crucificado. E é a mesma coisa que acontece na missa. É o sacrifício de Jesus. Tá? Inclusive, eu vou ler aqui, também um parágrafo do Catecismo da Igreja, número 1407, que diz o seguinte: a Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa a sua Igreja e todos os seus membros, que somos nós, ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecidos uma vez por todas na cruz a seu Pai. E por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Certo? Muito bem, continuando. Quando Jesus Cristo diz as palavras "fazei isto", ele não só instituiu o sacramento da Eucaristia, como nesse momento ele ordenou os apóstolos sacerdotes. Por quê? Porque naquele momento, e nós já vamos entender isso, não é? O pão se transforma no corpo de Cristo, e o vinho se transforma em seu sangue. E para que os apóstolos eles pudessem repetir isso, eles tinham que ter então parte do poder divino de fazê-lo. E é por isso que o padre, quando ele está fazendo a consagração da hóstia, ele está em persona Christi, ou seja, ele está na pessoa de Jesus Cristo. E como é que nós devemos entender então a presença de Jesus na Eucaristia? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, sendo invisível por sua divindade, fez-se visível por sua humanidade. Como está escrito também no Evangelho de São João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto verdadeiro homem, dotado de corpo físico e alma racional, ele esteve presente no mundo segundo as limitações próprias dos corpos, Ou seja, ele só poderia estar presente onde ele estava naquele momento atual.
e às vésperas de sua crucificação, instituiu no cenáculo o sacramento memorial de sua paixão, pelo qual não só perpetuaria pelos séculos o seu sacrifício redentor, realizado de uma vez para sempre no altar da cruz, mas também daria aos fiéis, a nós, as graças que deu aos seus apóstolos e discípulos, que é o quê? O contato físico com a sua humanidade. O Concílio de Trento, ele ensina o seguinte: na Eucaristia, o corpo de Cristo está sacramentalmente presente, segundo um modo de existência que, embora mal possamos exprimir com palavras, é todavia possível a Deus, claro, porque Deus pode tudo, não é? E podemos vislumbrá-la pela inteligência iluminada pela fé, e nela devemos crer com firmíssima constância. Quando Jesus Cristo diz: isto é o meu corpo, ele transforma a substância do pão no seu próprio corpo. Então vamos entender isso um pouquinho. Aqui na minha mão eu tenho um copo, certo? Isso aqui é um copo de vidro. A substância desse copo é o vidro. O que isso quer dizer? Se eu pegar esse copo e jogar ele no chão, ele vai se quebrar em diversos pedaços. Fisicamente, né, pelo seu formato, eu não consigo mais aproveitá-lo como um copo, porque ele está quebrado. Só que cada pedaço quebrado do copo ainda é vidro. Confere ou não? Isso é a substância. Quando ocorre a transubstanciação, que é a transformação da substância do pão, o pão é transformado no corpo de Cristo. Só que a aparência física continua sendo a aparência do pão. E da mesma forma, o vinho. Isto é o meu sangue. Então, o vinho se transforma no sangue de Jesus, mas a substância passa a ser o sangue de Jesus, mas a aparência continua sendo a aparência de vinho. E como é que nós devemos entender a presença de Cristo na hóstia, na Eucaristia? É um pedaço? Não, é o corpo todo de Jesus. Como é que isso se dá? É um mistério. É por esse motivo, que o padre termina a consagração dizendo o quê? Mistério da fé. Confere ou não? Isso é um mistério. E por causa disso, como a substância passa a ser o corpo de Cristo, então em cada fragmento do pão é o corpo de Cristo. Só que é o seguinte: quando Jesus encarna, ele tem duas naturezas inseparáveis: a natureza divina e a natureza humana. Então, quando nós falamos que Jesus, está presente na Eucaristia, de fato, está presente corpo, divindade, e como o sangue ele faz parte do corpo,
o sangue também está junto. Então nós devemos entender que a presença de Jesus Cristo, ela é completa, corpo, alma, divindade, tanto na espécie do pão, quanto na espécie do sangue, do vinho. Certo? E novamente, este é o mistério da nossa fé. Muito bem. Para que nós possamos usufruir dessa graça de estarmos em contato com Deus na Eucaristia, existem algumas condicionantes. A primeira delas é que nós devemos estar em estado de graça, ou seja, nós devemos estar livres de todo e qualquer pecado. Para que nós possamos estar em estado de graça, né, se eventualmente nós cometemos algum pecado, nós temos que nos confessar com o sacerdote. E aí também entra uma questão muito importante, porque eu conheço, né, algumas pessoas que dizem o seguinte: não, confessar é desnecessário. Para que eu vou contar os meus pecados para o padre, que também é um pecador? Ou então, né, o meu relacionamento com Deus é somente eu e Deus. Lembrando que foi o próprio Jesus Cristo que instituiu o sacramento da confissão. A quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados, e a quem não perdoares, não é? Então essa é a primeira condicionante, estar em estado de graça. E depois, a lei eclesiástica, a lei da igreja, prescreve, sob pena grave, né, o jejum eucarístico, que na legislação atual consiste em abster-se de qualquer alimento, né, seja comida ou bebida, pelo menos 1 hora antes de receber a Sagrada Eucaristia. Vejam, perdão, é 1 hora antes da comunhão, não é 1 hora antes da missa, tá? A exceção do que pode ser consumido é água e, eventualmente, né, quem precisar tomar algum remédio, pode tomar o seu remédio, tá? Estão isentas deste dever as pessoas de idade e as que padecem de alguma doença, né, que precisam ali, né, se alimentar com uma certa frequência. E além dessa questão do jejum, a pessoa também ela tem que se apresentar decentemente na presença de Jesus, não é? Se nós estamos indo nos encontrar pessoalmente com Jesus, nós temos que ter uma postura adequada, uma vestimenta adequada. Nós não vamos trajados de qualquer jeito, né, com a roupinha mais barata que tiver, na missa. Nós estamos indo nos encontrarmos pessoalmente com Jesus. E, além disso, né, a igreja também ela recomenda uma preparação mínima antes da comunhão. Como é que seria essa preparação? A sua preparação íntima, não é? Essa preparação consiste em evitar, tanto quanto possível, os pecados veniais, né, e realizar atos de devoção. Então, antes ali de se levantar para receber a Eucaristia, né, nós fazemos ali uma oração, demonstrando a nossa fé viva em Jesus, né, e
nos reconhecendo indignos de tamanha graça, e da mesma forma indignos e gratos por estarmos recebendo essa graça, né? E também, fazendo parte dessa preparação anterior à Eucaristia, demonstrar um desejo ardente de receber Jesus naquele momento. Muito bem, então, o fiel se levantou, né, fez ali a sua preparação, recebeu a Eucaristia, e ele volta para o seu lugar na igreja. A partir daí, então, o que ele faz? É necessário que nós façamos a ação de graças para que as graças que nós recebemos de Jesus Cristo na comunhão, né, elas possam frutificar. Então, a ação de graças ela pode realizar-se por 4 atos principais: exercitar as virtudes, especialmente as teologais, fé, esperança e caridade. Meu Deus, eu creio verdadeiramente que estais nessa Eucaristia que acabo de receber. Eu espero, meu Deus, né, poder receber as graças desta comunhão. E eu vos amo, meu Deus, meu Jesus, meu Senhor, profundamente. Mostrar-se grato pelo dom recebido e ao mesmo tempo indigno dele novamente. Meu Deus, eu agradeço profundamente por essa graça, por essa oportunidade de estar aqui na sua presença física. Sei que não sou digno de tamanha graça, mas eu agradeço, meu Deus, por estar aqui comigo. Oferecer-se todo e sem reservas para a maior glória de Deus e pedir, né, fazer o seu pedido particular, os seus pedidos necessários a si mesmo, ao próximo e, sobretudo, à nossa Santa Igreja, né, para que o Senhor se digne a guardá-la, governá-la, expandi-la, pacificá-la e protegê-la dos flagelos, né, da cólera de seus opositores. E aí existe uma oração muito bacana, inclusive tem o padre aí, ele vai me perdoar que eu não sei o nome dele, que já celebrou a missa aqui algumas vezes, que ele faz ao final da Eucaristia, que é a oração atribuída ao Papa Clemente XI. E eu encerro aqui a minha exposição, né, lendo esta oração para vocês. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortalecei a minha fé. Eu espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio e vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, enquanto quereis. Senhor, eu vos peço, iluminai a minha inteligência, inflamai a minha vontade, purificai o meu coração e santificai a minha alma.
Dai-me chorar os pecados passados, repelir as tentações futuras, corrigir as más inclinações e praticar as virtudes do meu estado. Concedei-me, ó Deus de bondade, ardente amor por vós e aversão por meus defeitos, zelo pelo próximo e desapego do mundo. Que eu me esforço para obedecer aos meus superiores, auxiliar os que dependem de mim, dedicar-me aos amigos e perdoar os inimigos. Que eu vença a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão e a tibieza pelo fervor. Tornai-me prudente nas decisões, corajoso nos perigos, paciente nas adversidades e humilde na prosperidade. Fazei, Senhor, que eu seja atento na oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho e firme nas resoluções. Que eu procure possuir pureza de coração e modéstia de costumes, um procedimento exemplar e uma vida reta. Que eu me aplique sempre em vencer a natureza, colaborar com a graça, guardar os mandamentos e merecer a salvação. Aprenda de vós como é pequeno o que é da terra, como é grande o que é divino, breve o que é desta vida e duradouro o que é eterno. Dai-me preparar-me para a morte, temer o dia do juízo, fugir do inferno e alcançar o paraíso por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus queridos, agradeço mais uma vez pela presença e atenção de todos. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e que viva o Cristo Rei.